Então, eu queria saber o que levou a explodirem manifestações tão intensas na França, começando em Paris e se espalhando por várias cidades, né, do país, por vários dias, né, porque ainda já se há uma discussão, já se há informação na grande imprensa de que as manifestações elas reduziram, mas continuam acontecendo. E a morte, todos nós sabemos, o estopim disso, né, foi a morte. Mas eu gostaria que vocês pudessem falar sobre as causas que levam a uma rebelião desse tamanho, dessa magnitude, dessa intensidade na França. Olha, Vera, é uma combinação explosiva entre uma tradição racista do Estado francês, que vem dos tempos coloniais, uma situação de empobrecimento da população na França, em todo o mundo, na França também, desde a crise econômica de 2007, 2008, tem uma situação de empobrecimento, a pandemia piorou essa situação, e se misturam com dois outros elementos: o aumento das lutas sociais e o aumento da repressão do Estado contra todas as formas de lutas sociais. Então, essa mistura de racismo, empobrecimento, resistência dos oprimidos e explorados e um Estado capitalista repressivo, essa mistura é o que está por trás dessa onda de protestos que está varrendo a França esses dias. E por que acontecem esses protestos? Veja só você, Vera. O Narrel estava conduzindo um veículo que parou numa batida policial. O que acontece? Na França é caro você ter carta de licença para conduzir veículo. Então, quando você vai nos bairros pobres, tem um monte de gente que dirige sem ter carta. E a polícia, ela sabe disso. E aí ela amplia suas batidas e atua da forma mais nojenta possível. E no caso do Narrel, a polícia alegou que teve resistência tal, mas uma senhora gravou o vídeo. E o vídeo mostra os dois policiais, um diz para o outro. Um está apontando a arma para ele, dentro do veículo. Um diz para o outro, mata ele. E ele atira. Ele atira. O Narrel não tinha feito nada e o carro sai. Então, isso daí é o que leva à explosão social. Porque a juventude dos bairros populares, ela já conhece isso. E eu acho que nós aqui do Brasil, a classe trabalhadora, a juventude da periferia das grandes cidades, em particular a juventude negra, conhece muito bem como é que é isso. E por isso que essa mobilização virou um rastilho. Ela começa em Nanterre, onde ocorreu o fato, e espalha para todo o país. Espalha para todo o país. Hoje, o ministro do Interior, que é o chefe da repressão, ele declarou o seguinte, que 2.500 edifícios foram atingidos, 12 mil veículos foram ou quebrados, incendiados, mas, ao mesmo tempo, ele dá uns dados interessantes. Ele falou o seguinte, que dos 3.500 presos, 60% não tinha qualquer antecedente policial. 60%, nunca passou perto de uma delegacia. Olha que interessante. E mais, que 1/3 são menores de idade. Tinha uma dessas pessoas que foram presas, tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Então, aí, o que acontece? O ministro do Interior, evidentemente, está tentando jogar a população contra essa juventude que se rebela, né? E, de certa forma, vai ganhando, né, condições para fazer isso. Os representantes do patronato francês disseram que os prejuízos estão ao redor de 1 bilhão de euros, fora a redução do turismo que não entrou nos cálculos deles. Então, para os capitalistas também é um problemaço, né? Que, por outro lado, mostra
a força que tem essa juventude que é excluída, que é despossuída, que está isolada nos bairros populares, mas que, quando se levanta, interfere nos rumos do país. E essa força que a gente tem que prestar atenção. Passo agora aí para o Hertzen. Sem dúvida. Não, eu acho que é por aí o que o Bosco falou. Os imigrantes vivem numa outra França, são duas Franças que tem ali. Paris são dois Paris. E vivem numa situação limite. Eu lembro que eu fui à França, não sei se foi em 98 ou 2000, com um grupo aqui do Quilombo Urbano, o movimento hip hop, que é o qual faço parte, que era um intercâmbio cultural. E nós fomos para uma cidade chamada Mont-de-Marsan, não sei se é essa a pronúncia correta, que é uma comuna. E tinha uma atividade abra palavra, uma atividade na rua. E do nada chega um francês falando um monte de coisa que eu não entendi absolutamente nada, com uma 12 na mão, e deu um tiro para cima. A atividade simplesmente acabou, saiu todo mundo correndo. Depois ela alegou que um dos imigrantes, porque todo mundo que estava lá nas atividades conosco era imigrante, que um dos imigrantes tinha assediado a mulher dele. E nada provou isso. A polícia que foi chamada chegou ao local, não pegou a arma do cara, não prendeu a arma do cara, simplesmente conversou, pronto, e ficou por isso mesmo. E o ódio dos imigrantes, e eram imigrantes árabes e africanos, era muito forte. Eu estou falando isso de 98, entre 98 e 2000, não lembro muito bem a data, eu vivi isso nessa cidade, vivi isso. Essa situação ela vem piorando ao longo do tempo, sobretudo com a destruição do estado de bem-estar social, né? Então, tem toda uma política que a burguesia europeia utiliza, e a francesa em particular, para justificar a destruição do estado de bem-estar social, dizendo que por exemplo, a Previdência, agora o Macron utilizou, que o peso da Previdência é em função dos imigrantes. Toda a sobrecarga da Previdência tem a ver com os imigrantes. Então, isso aí, a qualquer momento, poderia... Explodiu em 2005, inclusive. Também em função disso. Foi baixada uma lei, agora em 2017, que permite à polícia, nas batidas, utilizar armas letais. E que aumentou de maneira significativa o número de assassinatos aí. Em 5 anos, aí, se não estiver enganado, foi 20 vezes mais assassinato do que em 20 anos. Né? E são adolescentes. Os adolescentes têm medo da polícia na francesa. Sentem medo. O assassinato que aconteceu em 2005 e que gerou também uma rebelião, que também, os dados são parecidos, mais ou menos 10 mil carros queimados, quase 1 bilhão de dólares de prejuízo, que é mais ou menos isso aqui. Os dois que foram assassinados eram adolescentes. Era um de 17 e um de 15. Em 2017 também, a polícia assassinou um adolescente de 17 anos. E agora o Nael também de 17 anos. Os adolescentes têm medo da polícia em relação às batidas. Agora, tem a ver também com a situação de desemprego, né? Tem a ver com a situação do transporte coletivo, que é extremamente precário para quem vive nos subúrbios. Tanto é que a rebelião também, um dos alvos, são justamente os transportes coletivos, o desemprego. O braço do Estado francês presente nos subúrbios é justamente o braço armado. Então, há uma situação limite que, qualquer momento, poderia estourar. E tem um elemento interessante, que é a presença das meninas. Então, a imprensa francesa tenta utilizar, por exemplo, teve um jornal muito conhecido na França, não lembro agora o nome, que a manchete era: onde estão as meninas? E a própria polícia depois confirma que as meninas, os homens, ficam na primeira linha, as meninas ficam na segunda linha, e é justamente aquelas que captam as imagens e jogam nas redes sociais. Então, ela cumpre um papel importante. E os dados, comparado com 2017 e 2005, comprovam que o percentual de mulheres e de adolescentes nos atos ele cresceu de maneira significativa. Ou seja, são as próprias mulheres imigrantes que também estão nessa situação no limite que dizem: eu também posso.
Uhum. Eu também posso. Então, tem todos esses elementos aí conjugados, como o Fábio falou, tem a ver com a pandemia, tem a ver com a destruição dos direitos sociais. Quanto menos Estado social na periferia, mais Estado policial. Uhum. E um Olha, momento aí, isso sinceramente. aí explode. E explode alguns meses depois de uma greve geral fantástica na França aí contra a reforma da Previdência de Emmanuel Macron, que colocou na rua aí em torno de 3,5 milhões de pessoas. Infelizmente, as centrais sindicais, as principais, inclusive controladas pelo PCB, né, pelo Partido Comunista Francês, infelizmente recuaram desse processo. Mas é um processo muito importante, comparável com o que aconteceu nos Estados Unidos, comparável com o que aconteceu em 2005, e a depender de para onde vai isso aí, pode dar uma mudança significativa na luta de classe, não só na França, mas também no continente europeu.